qual que é o assunto que mais elas te procuram, assim? Que você percebe que é a grande maioria, que as mães te procuram? Chuta. Eu sei, na verdade, né? Mas eu não posso falar. Culpa. Culpa, né? Culpa. É culpa. É culpa. Se tem algo que é uma constante presente na fala das mulheres, é a culpa materna. Sim. Né? E essa culpa, ela está muito enraizada na dificuldade das mulheres reconhecerem suas ambivalências em relação a seus filhos. Sim. Então, muitas delas vão até mim para uma espécie de confessionário. Eu vim aqui me confessar que eu odeio acordar cedo. Mas olha, não é que eu não ame meu filho. Isso é muito importante a gente falar, porque assim, essa parte de eu odeio, na verdade eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Odiar é muito forte, né? Eu não gosto de maternar. Então, muitas mães, né, chegam para mim e falam, Fer, eu não gosto de maternar. Eu acho essa parte, assim, um desafio muito grande. É ruim para mim, eu tenho repulsa disso, né? Como que a gente faz para tornar um maternar mais leve e sem culpa? Então, na minha página eu falo muito disso, né? Eu acho que os conteúdos ali que eu trago é muito sobre isso, mas eu queria que você falasse na visão dos teus atendimentos, né? Com as mães trabalhando com perinatalidade, com todos esses assuntos. Você fala sobre tudo, né? Sobre depressão pós-parto. Então, como é que você conduz esse maternar mais leve com as mães? Questionando papéis de gênero, primeiro passo, né? Não adianta eu dizer coisas para uma paciente que está em sofrimento na minha frente sem fazê-la refletir sobre a estrutura que está por detrás de tudo isso. Né? Não é que as mulheres odeiem maternar, elas odeiam maternar nesse formato de sobrecarga, de homens que não se comprometem, do machismo estrutural, do patriarcado. Realmente a gente só pode odiar. Exatamente. E é algo cultural. Sim. Na grande maioria, a gente pensa assim, né? As mães que têm ainda o seu parceiro. A gente pode ainda falar sobre mãe solo, que isso a gente vai abordar ainda. Eu acho muito importante a gente falar. Mas essa questão do pai. Então, eu estava vendo aqui no livro, né? Gente, esse livro é muito maravilhoso. Tornando-se Pai e Mãe. É Elisa Lampeck que fala? A Elisa ela coordenou, né? Então, são diversos psicólogos perinatais do Brasil. Tem um de cada região, praticamente. E é uma coletânea de textos sobre tornando-se pai e mãe. Ele é muito rico, é um livro muito completo. Não, demais. E assim, eu li o capítulo, né? O seu capítulo, e eu quero ler o livro por completo. Mas eu vi a comparação que o Leonardo Piemonte, por exemplo, faz sobre a parentalidade por parte do pai, né? Então, comparando pai e mãe, né? Como que a gente vê os personagens, inclusive de desenhos, de pai? Como é que é o pai? Porque para falar da mãe, a gente tem que falar do pai também. Então, eu acho que já começa por aí. Como é que a gente compara o desenho? É o Homer Simpson lá. Sentado no sofá tomando cerveja, com barrigão, arrotando. Exatamente. É o Fred Flintstone lá. Querida, cheguei. Querida, cheguei, grita, já chega falando e tudo grita o nome da Vilma, né? Então, assim, já nos personagens a gente sabe que existe isso, né? Sobre o gênero da paternidade. Fala sobre isso. Porque... A arte, ela imita a vida, não o contrário. Exatamente. Então, na verdade, a gente está falando de personagens que estão apenas retratando o patriarcado. Né? E quanto no Brasil, que é o que a gente pode, né, falar com maior propriedade, dentro da minha experiência clínica, essa é uma constante, sabe? De que grande parte do adoecimento mental das mulheres mães, nesse ciclo gravídico puerperal, ele é reforçado por esse papel de ausência, de descomprometimento, né, paterno. Então, eu acho que a gente precisa separar, assim, trazer a maternidade, a paternidade, né, o casamento, separar nas caixinhas, mas assim, quando se trata de educação, a gente sempre fica naquele cabo de guerra, quem faz mais, né? Eu acho que pai e mãe, existe esse tipo de casal que fica reforçando ali quem faz mais, essa disputa, ao invés de olhar o que eles podem fazer em prol daquela criança, o que dá para melhorar, se organizar um pouco mais, tentar, né, se envolver um pouco mais nas tarefas. Só que eu acho que as mães, principalmente nesse lado, né, de tentar envolver o parceiro em tudo que tem que fazer, porque isso deveria ser
obrigação, não é obrigação, a gente tem que jogar como um time, né? Em casa também. Devia ser espontâneo, né? Porque aí é a obrigação do pai. Não, a gente tem que pensar como um time, né? Não, ninguém é obrigado a nada aqui. Mas eu acho que a gente deveria pensar dessa forma, né? Então, tentar trazer não só na palestra ali, com o marido o tempo todo falando, sabe? Mas tentar mostrar com atitudes o que dá para melhorar, envolver ele nos assuntos. Só que a gente sabe que é muito difícil, a grande maioria não se interessa, né? Então, eu estava vendo que, inclusive, mais de 5 milhões de crianças no Brasil não têm o registro do nome do pai. Exato. Então, você entende o quão catastrófico é o nosso cenário. Exatamente. E o nosso risco é precisar que as mulheres se tornem professora dos pais. Vou te ensinar como ser um bom pai. Como você mesmo está dizendo, isso deveria ser espontâneo. Exatamente. Tá? Mas a gente tem enraizado esses homens tendo experiências enquanto filhos, né? Marcadas pela ausência, pelo autoritarismo. Então, esse caldo é muito grosso. Eu acho que a tua consultoria deveria ser para pai e não para mãe. Não, exatamente, mas existe isso, né? As minhas consultas... Os pais deveriam te procurar, não as mães. Esse seria o mundo ideal.